The Beginning After the End. Volume 6. Capítulo 177. Vislumbre acinzentado. Próximo. Cadete Gray, sem sobrenome. Por favor, suba na plataforma. Disse o pesquisador com um jaleco imaculado do outro lado do vidro. Os olhos semicerrados do pesquisador nunca deixaram sua prancheta. Por favor, coloque sua mão dominante no globo e aguarde por mais instruções. Segui as instruções enquanto alargava meus ombros e estufava o peito, como se minha postura fosse ajudar neste teste. Agora, Cadete Gray, o globo é um sensor que vai medir o nível do seu Ki. Por favor, injete seu Ki no sensor até que eu lhe dê o sinal para parar. Respirando fundo, tirei o Ki do externo e o deixei subir e atravessar meu braço direito na esfera de vidro. Meu Ki, que estava sendo medido dentro do sensor, pareciam gotas de tinta dentro da água. Girando e se expandindo por dentro, vi que os pesquisadores anotaram com olhares de decepção. Quase um minuto se passou e eu já estava suando profusamente, minha mão tremendo no topo do globo. Você pode parar. O mesmo pesquisador notificou pelo interfone, sua voz soando ainda menos impressionada do que no começo. Por favor, prossiga para os campos de treinamento para a parte final da sua avaliação. Saí pela porta pela qual tinha entrado, dando uma espiada enquanto os pesquisadores discutiam minha pontuação atrás da janela de vidro. Aquele que tinha me dado as instruções soltou um suspiro e balançou a cabeça. Andando pelo corredor bem iluminado, parei no final de uma linha formada por cadetes, esperando a minha vez pela parte final da avaliação. Ei, você sabe qual será o último teste? O jovem grande e volumoso na minha frente na fila perguntou nervosamente. Fizemos testes que mediram nossa acuidade mental, força física e, agora, nosso Ki. Apenas pelo processo de eliminação, este último pode só ser isso. Os olhos do adolescente musculoso se iluminaram quando ele sorriu presunçosamente. Oh, isso! Haha! Eu sou bom nisso. Soltei uma pequena risada divertida com a mudança simplória de atitude. Era o mesmo para mim, eu também era bom nisso. A fila começou a se mover novamente e entramos em um grande auditório com um teto de pelo menos 30 metros de altura. Já havia uma quantidade razoável de cadetes que se reuniram em locais designados com um instrutor liderando cada grupo. Meus olhos examinaram a área na esperança de encontrar Nico ou Cecília, mas eu não consegui encontrar nenhum deles. Havia também um instrutor na frente da nossa linha, guiando cada um dos novos cadetes para um grupo diferente. O instrutor apontou para a direita em uma multidão de cadetes nervosos perto do canto oposto e o garoto volumoso na minha frente confiante se vangloriava do grupo designado. Cadete Gray, sem sobrenome. Dizia o instrutor. Eu sufoquei o desejo de fazer uma careta toda vez que um membro do instituto apontou o fato de que eu não tinha nome de família. Por que isso importa aqui? Prossiga para o grupo 4C até a metade do canto esquerdo do auditório. O piso é marcado para sua conveniência. Disse o instrutor, apontando para o local apropriado. Eu dei-lhe um breve aceno e caminhei até o meu grupo, que era uma mistura de aproximadamente uma dúzia de homens e mulheres de todos os tamanhos. Uma menina pequena que parecia ter a minha idade ficou confiante com os braços cruzados. Ela propositalmente vazou traços de seu Ki para que todos ao redor pudessem sentir isso. Um garoto tonificado, com cabelos bem cortados, permaneceu corajoso com um sorriso arrogante. A julgar pela crista presa no bolso do peito, ele era de uma família militar. Sem dúvida, ele foi criado para ser um membro proeminente das Forças Armadas, talvez até um candidato a desafiar a posição de rei. Em meio ao grupo, estava nosso instrutor, um homem corpulento que parecia estar na casa dos 40 anos com um bigode mais bem arrumado que seus cabelos ralos. Cadete Gray. O instrutor perguntou com uma sobrancelha levantada enquanto lia sua prancheta. Sim, senhor.
Assenti respeitosamente. Não faz sentido ser brusco com o homem responsável por determinar minha estatura dentro dessa academia militar. Ok. Parece que todo mundo está aqui então. Ele disse, colocando a prancheta na axila e apertando as mãos. Olá a todos. Todos vocês podem se referir a mim como instrutor Grade. Antes de começar, gostaria de dizer algumas palavras. Os cadetes do nosso grupo se sentaram ao redor dele em círculo para que todos pudessem ver. Como muitos de vocês devem ter adivinhado, esta última parte do exame será um combate prático. Eu tenho todos os resultados do nível Ki deste grupo aqui, apesar de não divulgar o nível de Ki de ninguém, vou lhe dizer agora que todos diferem. Parte do combate prático significa que você nem sempre terá o luxo de poder lutar contra alguém com o mesmo nível de Ki que você. Às vezes você terá sorte e será confrontado com um oponente que mal consegue fortalecer o punho. Alguns cadetes do nosso grupo riram disso. Outras vezes, você encontrará situações em que o oponente tem uma quantidade de Ki muito maior do que você. Continuou o instrutor, segurando sua prancheta mais uma vez. Independentemente, você será julgado por sua capacidade de se adaptar de acordo e, o mais importante, prevalecer. Trocamos olhares entre o nosso grupo antes que um adolescente magricelo que parecesse alguns anos mais velho do que eu erguesse o braço e falasse. Os rumores de que os cadetes podem morrer durante este teste, é verdade. O instrutor Grade coçou a barba. Altamente improvável. As armas aqui são embotadas e suavizadas. Além disso, eu vou acompanhar cuidadosamente as lutas e intervir quando necessário. Havia alguns cadetes no grupo que ainda estavam ansiosos, apesar da segurança do instrutor. Eu não poderia culpá-los. A diferença nos níveis de Ki fazem uma enorme diferença em força e agilidade, o suficiente para que mesmo uma arma amolecida pudesse ser mortal. O instrutor pigarreou para chamar nossa atenção. Como todos sabem, o exame é importante para determinar e garantir o futuro de um cadete nesta academia. Aqueles que se saírem bem aqui serão bem apoiados pela academia e receberão recursos para aprimorar suas habilidades, enquanto aqueles que falharem serão negligenciados e eventualmente expulsos. É injusto, mas é assim que a vida funciona. Gostaria de perguntar se algum de vocês tem alguma dúvida, mas como estamos com pouco tempo, então vamos começar. Nosso instrutor rechonchudo acenou com a mão, acenando para que alguns dos cadetes perdidos do nosso grupo saíssem do caminho. Ele então pegou uma chave do seu bolso e a inseriu na parede. Foi quando notei as costuras fracas no chão. A parede se abriu para revelar um porta-armas, enquanto, ao mesmo tempo, painéis de material parecido com vidro erguiam-se das finas costuras no chão. Dentro de segundos, uma área de aproximadamente 3 metros quadrados foi cercada pelas paredes claras que subiam dezenas de metros de altura. Primeiro será o cadete Janice Kreskit contra o cadete Toenbur. Escolha uma arma de sua escolha e entre na arena. Instrutor Grade acenou para a porta e os painéis se abriram. A menina de porte pequeno que exibia seu Ki pegou uma lança embotada enquanto o adolescente magricela que acabará de perguntar ao instrutor se era possível morrer cuidadosamente pegou um escudo e espada. Os dois seguiram o instrutor dentro da área fechada, os painéis se fechando atrás dele. Os golpes de relance serão ignorados e julgarei se a partida irá ou não parar. Até lá, lute com todo o seu coração. Nosso instrutor se colocou entre Janice e o ansioso Twain. Comecem! Twain deu um pulo para trás e imediatamente caiu em uma posição defensiva, segurando seu escudo de fibra de vidro enquanto mantinha sua espada embotada perto do seu corpo. Janice, por outro lado, atacou seu oponente. Um baque surdo ecoou quando sua lança colidiu com o escudo de Twain, mas ela não cedeu. Sem considerar sua segurança, ela soltou um conjunto selvagem de empurrões, empurrando Twain para trás a cada golpe. A pequena garota atacou como um gato, rápida e ágil,
mas muito emocional. Twain, embora suas sobrancelhas tricotadas mostrassem incerteza, parecia ter percebido isso quando ele cronometrou seu próximo passo para parar a lança de Janice. Ela cambaleou apenas um passo, mas era tudo o que Twain precisava. Ele rapidamente balançou a espada e a acertou no ombro. Eu esperava que ela se contorceria com dor ou pelo menos recuar, mas, apesar do golpe direto, uma camada translúcida de qi protegia o ombro de Janice. Com um sorriso presunçoso estampado no rosto da cadete Janice, ela bateu com a mão na espada de Twain e o atacou com o mesmo ombro que tinha acabado de receber o golpe. Twain se curvou. Janice seguiu passando a arma nas pernas de Twain, varrendo de seus pés, literalmente. A adolescente magricela caiu no chão e pouco antes de Janice derrubar a cabeça da lança no rosto de Twain, o instrutor Grade interceptou. Partida encerrada. Os dois cadetes retornam ao resto do grupo. Ele disse sem cerimônia, soltando a lança. Houve um momento de silêncio quando nosso instrutor anotou algumas coisas em sua prancheta enquanto Twain e Janice saíam da arena. Como se trata de uma prova e não de uma aula, não iremos relatar os acontecimentos desta partida. Vocês podem especular entre si. Enquanto isso, Cadete Gray e Cadete Vlair, da Casa Ambrose, por favor, pegue uma arma do porta-armas e venham. Murmúrios ressoaram do nosso grupo ao ouvir o nome de Ambrose. O garoto bonito e tonificado, que parecia ter quase a minha idade, foi até Janice. Posso usar a lança? Ele perguntou, estendendo a mão. A garota que acabará de lutar como um gato selvagem de repente se tornou mansa quando ela lhe entregou a lança embotada. Claro. Peguei uma espada com cerca da metade da largura que Twain havia usado antes de entrar na área fechada. É isso aí, Cadete Gray. Vlair perguntou com uma sobrancelha levantada. A espada que você escolheu geralmente é combinado com um suspensório ou outra espada. Eu balancei minha cabeça. Eu estou bem assim. Preparem-se. Disse Vlair dando de ombros. Comecem. O instrutor Grade sinalizou com um aceno de sua prancheta. Ao contrário de Janice, Vlair assumiu uma posição muito mais neutra com sua lança. Eu não conhecia muitas posições para a arma em particular, mas apenas com o instinto sozinho, eu sabia que ele era muito melhor com a arma do que Janice. Eu aumentei a força do meu aperto em volta da minha arma, mas mantive a lâmina baixa. Os olhos de Vlair se estreitaram, quase como se ele estivesse insultado por eu não ter tomado uma posição adequada. Com um escárnio, meu oponente avançou. Sua arma tornou-se um borrão, mas meu corpo sabia onde seria. Eu evitei seu primeiro impulso com apenas a menor contração da minha cabeça e eu me escondi sob o golpe rápido que se seguiu depois. O minuto seguinte continuou com Vlair incapaz de dar um único golpe em mim. Eu sabia que um único golpe provavelmente seria o meu fim, mas eu tive que guardar meu ki limitado para quando eu pudesse realmente atacar. Enquanto isso, Vlair tinha uma aura consistente de ki envolvendo seu corpo e arma que era impressionante. Os cadetes anteriores conseguiram se proteger com o ki até certo ponto, Janice mais que Twain, mas ser capaz de estender seu ki em sua arma em nossa idade era algo que veio com talento e trabalho duro. Sua lança contundente assobiou na minha bochecha com precisão, mas eu permiti que meu corpo fizesse seu trabalho. Seus movimentos estavam embaçados e ele parecia estar usando uma técnica que dobrava e curvava sua lança para uma gama maior de ataques, mas ele ainda era lento, pelo menos para mim. Ao contrário dos atacantes que tentaram sequestrar Cecília, ele não tinha a ferocidade indutora de medo que eles tinham. Apesar de me acostumar com essa sensação ao longo dos anos, ainda era estranho a maneira como meu corpo se movia perfeitamente com meus pensamentos. Eu sabia que isso era uma habilidade injusta de ter, mas eu vi isso mais como uma compensação por minha baixa reserva de ki. Enquanto o Sr. Ambrose continuava atacando, sua combinação precisa de ataques logo ficou atolada de emoções.
Frustração e impaciência assumiram, amortecendo seus ataques e deixando seu corpo mais aberto. Aproveitei esse fato e entrei. Fortalecendo a bola do meu pé com que, corri depois de redirecionar a lança para cima, para que suas costelas ficassem expostas no lado direito. Eu balancei minha espada, atingindo de forma limpa logo abaixo da axila. O corpo de Vlair cambaleou com o impacto, mas eu pude perceber pela sensação agora que não fez muito por causa da rica camada de ki que o protegia. Chega! A partida terminou. Declarou o instrutor Dredd. O quê? Aquele golpe mal fez cócegas. Eu ainda posso lutar. Vlair respondeu, com raiva nos olhos. Não há vitória nesses jogos, Cadete Ambrose. Já vi o suficiente de vocês, e é por isso que estou concluindo esta partida. Nosso instrutor disse com um aborrecimento evidente em seu tom. Ele olhou para mim. Eu discordo que você já viu o suficiente. O garoto acabou de dar um golpe de sorte. O instrutor Dredd balançou a cabeça. O golpe de sorte foi dado depois que você não conseguiu acertar um único golpe por exatamente 1 minuto e 8 segundos. Agora, antes que você perca mais pontos, saia da arena para que os outros cadetes possam ter sua chance. Vlair olhou para mim e nosso instrutor, mas saiu depois de jogar sua lança no chão. Os exames terminaram logo depois, dando aos cadetes algum tempo para descansar e comer enquanto o painel de resultados era carregado. Este assento está ocupado? Claro que não. Uma voz familiar perguntou e respondeu por trás. Nico me cutucou com o cotovelo antes de se sentar em frente a mim, suas mãos carregando a mesma bandeja de comida que eu recebi e atualmente estava comendo. Cecília seguiu logo atrás, atirando-me um sorriso antes de ela se sentar ao lado de Nico. Eu ignorei a provocação de Nico, engolindo meus legumes no vapor antes de perguntar. Como foram os testes de vocês? O amuleto funcionou. Cecília levantou a mão direita para me mostrar o pequeno alfinete do tamanho de uma moeda no centro da palma da mão. Funcionou que uma beleza. A julgar pela reação dos testadores, eu provavelmente estava em torno da média, não significativamente acima da média. Eu deveria ter chamado o amuleto mostrador de que não significativamente acima da média. Nico riu quando apontou o garfo para mim. Eu disse que funcionaria. Eu respeitava a resiliência e a capacidade de adaptação de Nico. Ele foi indubitavelmente afetado pela morte da diretora Vilbeck, mas não deixou que isso afetasse a ele por muito tempo. Ele se recuperou e nos empurrou, especialmente eu, para continuar trabalhando em direção a um objetivo. Eu sei que muitas vezes, ele brinca para cobrir suas emoções, mas acho que seu carisma era muito necessário em nosso grupo. Eu assenti. Estou feliz que sim, embora eu ainda ache que seria melhor se vocês dois estudassem regularmente. Não é tarde demais, Ai. E eu te disse que estamos juntos. Nico interrompeu. Seus olhos brilharam com intensidade por um momento, mas depois se soltaram. Além disso, este lugar possui um centro de pesquisa e várias oficinas disponíveis para os alunos do departamento de engenharia. Nico está certo. Cecília entrou na brincadeira, brincando, mas sem realmente comer sua comida. Todos nós temos coisas que podemos aprender estando aqui. Tudo bem, mas temos que ter cuidado. Abaixei minha voz e me aproximei dos meus amigos. Não sabemos exatamente qual grupo ou organização estava perseguindo Cecília. Você está se preocupando demais. Nico dispensou. O novo limitador de ki que construí deve durar o suficiente para que eu possa procurar por algumas peças aqui e torná-lo mais estável. Conversamos um pouco mais, mas nossos olhos continuavam voltando para o grande relógio acima da cozinha. Não éramos apenas nós, todos estavam ansiosos pelo anúncio. Nico afastou sua bandeja de comida. Bem,
Eu não posso mais comer essa bosta de rato. Quero apenas ir ao quadro agora. Claro. Eu disse. Podemos conseguir um lugar melhor. Saímos do corredor e voltamos para fora. O sol brilhava no céu, mas apenas com prédios, árvores e arbustos artificiais ao nosso redor. A academia parecia sufocante. Os cadetes de engenharia também estão separados em divisões? Eu perguntei a Nico a caminho. Meu amigo balançou a cabeça de um lado para o outro. Sim e não. Nós, os cadetes mais intelectuais, ainda precisamos usar o Ki para criar ferramentas e gadgets, então a prioridade é quem tem uma grande quantidade de Ki, mas não é tão pesada quanto os cadetes marciais. Eu vou ser colocado na primeira divisão, que é a via rápida, ou segunda divisão. Queria que fosse assim tão simples para nós. Cecília suspirou. Por que os cadetes marciais têm divisões que vão até 5? Nico deu de ombros. É como a vida é. Enfim, espero que vocês dois entrem na mesma divisão, se não na mesma classe. Dessa forma, Gray, você pode bater em qualquer garoto que chega muito perto de Cecília. Eu não pude deixar de sorrir com isso. Nico disse isso de ânimo leve, mas eu percebi que ele estava envergonhado com suas palavras. Mesmo depois de todos esses anos, ele ainda não disse nada sobre seus sentimentos por Cecília. Quando chegamos ao grande pátio onde o quadro seria atualizado, já havia uma grande multidão de cadetes tentando chegar o mais perto possível do quadro. Parece que todo mundo aqui teve a mesma ideia que nós. Cecília murmurou. Não há escolha a não ser avançar. Disse Nico enquanto me empurrava para a frente. Lidere o caminho, cadete. Depois de 10 minutos espremendo centenas de cadetes, chegamos perto o suficiente do quadro onde pudemos ler as grandes palavras carregando na tela. Nico, seu lábio inferior está sangrando. Cecília exclamou. Você foi acertado. Infelizmente, eu não saí ileso depois de levar um cotovelo perdido na minha cara para proteger você. Nico disse dramaticamente. Eu balancei minha cabeça. Nico morde o lábio quando está nervoso, frustrado, concentrado ou tudo o que precede. Ele provavelmente mordeu forte demais. Nico clicou sua língua. Espertinho. Nesse momento, a tela piscou e acendeu. Palavras, nomes e números apareceram na tela em linhas. Os cadetes atrás de nós nos empurraram para frente tentando chegar o mais perto possível para encontrar seus nomes. Encontrei o Nico com bastante facilidade. Ele foi colocado na divisão 1, classe 1, o nível mais alto. Vi o nome de Vlair Ambrose em seguida. Ele era a primeira divisão classe 5 da lista de cadetes marciais, o que significa que ele mal chegará à primeira divisão. O nome de Cecília apareceu em seguida, mas o guincho contido de prazer que ela deixou escapar me disse que havia encontrado seu nome também. Eu olhei para baixo, procurando pelo meu nome, mas meu coração afundava quanto menor a minha linha de visão, desde que quanto mais baixo o nome aparecesse, menor a divisão e classe era. O nome de Cecília apareceu bastante cedo desde que ela foi colocada na divisão 2, classe 4, mas quando eu encontrei meu nome, eu sabia que o meu objetivo de me destacar na academia e ficar forte o suficiente para encontrar e derrubar as pessoas ou grupos que mataram a diretora Vilbeck seria muito mais difícil do que eu pensava. Murmurei meu nome e divisão, dizendo várias vezes, caso eu tivesse lido errado. Gray. Divisão 4, classe 1. Ponto de vista de Arthur Levin. Meus olhos abriram para ver o teto familiar do meu quarto de volta ao castelo flutuante. Fiquei agradecido por não ter experimentado outro pesadelo, mas esse sonho ainda deixou um gosto incrivelmente amargo na minha boca. Hora de levantar, SYL. Eu me parei, lembrando que meu vínculo estava na enfermaria médica do castelo. Ontem pareceu mais um sonho do que o sonho que eu realmente tive.
Felizmente, a viagem de volta foi apenas para a cidade principal mais próxima que tinha um portão de teletransporte. Vários soldados tiveram que ajudar a transportar Sylvie do local de nossa batalha para o portal, mas ela foi capaz de voltar com segurança e ser tratada. Não pude ver Mika desde que ela foi presa para interrogatório. Vara e Byron foram se encontrar com a Lança Nan caso ela decidisse revidar, mas voltou aqui de bom grado. Quando voltei aqui ao meio-dia, Radia já havia sido colocado em uma das celas para ser interrogado posteriormente, juntamente com Uto. Olhando para o lado de fora enquanto eu tomava banho, percebi que era de manhã cedo, o que significava que dormi o resto do dia até a noite. Meu corpo ainda estava lento e quente devido à reação, mas dormir por mais de 18 horas parecia ter feito maravilhas para mim. Quando saí do banho, ouvi passos parando na frente do meu quarto. A pessoa nem teve a chance de bater quando eu chamei. Quem é? A voz de uma mulher desconhecida soou do outro lado da porta. General Arthur. Recebi instruções para ajudá-lo a se preparar e escoltar você para a sala de reuniões. Olhando para o meu corpo gotejante coberto de cicatrizes, de repente me senti desconfortável com o pensamento de alguém olhando para ele. As cicatrizes no meu pescoço e a mão esquerda com as quais a bruxa retentora me deixou foram as piores, mas eram apenas duas dentre muitas que cobriam meu corpo. Mana e a vontade do dragão de Sylvie ajudaram tremendamente a minha taxa de recuperação, mas significava que as cicatrizes se formaram mais rapidamente para selar as feridas, não para tornar a pele perolada nova. Estou quase terminando, então espere do lado de fora por apenas 1 minuto. Eu disse, vestindo apressadamente calças e uma túnica com gola alta antes de cobrir minhas mãos com luvas finas. Não era necessário esconder minhas cicatrizes desde que os traidores foram capturados, mas me senti melhor ao fazê-lo. Certificando-me de que a Downsbalad estivesse em segurança dentro do meu anel de dimensão, junto com os chifres cortados de Uto, preparei minha mente para a interminável reunião estratégica e questionamentos em breve.